A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Hoje estamos aqui novamente para comentar a nossa escola bíblica dominical. Estaremos hoje comentando a lição de número 9, que tem por título O Reinado de Joás. Se você já perdeu algumas de nossas lições, aqui em cima tem os nossos cards, onde você pode acessar todas as lições que estão gravadas. É muito importante estar acompanhando todas as lições para ter um entendimento de toda a revista desse trimestre, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Se você já se inscreveu no nosso canal, marque os sininhos de notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, envie esse vídeo para mais pessoas, compartilhe para que seja assim um canal de bênção para muitas vidas. Hoje nós estaremos falando sobre a história desse rei Joás, aonde se inicia com uma chacina muito grande de sua avó, aonde o seu pai, após ser morto, ela manda sim matar toda a descendência real e usurpa o trono de Judá. A Bíblia vai dizer então que a sua tia, sabendo da notícia, o esconde e assim poupa a sua vida, sendo assim um grande livramento de Deus. Ao passados 6 anos, a palavra de Deus vai dizer que o sacerdote, então, Joada, tio de Joás, ele pega o seu sobrinho e assim arma todo um drama para que ele possa se tornar rei sobre Judá. Diante desses acontecimentos é que nós vamos estar falando e comentando aqui nesta oportunidade, nesta lição. Fique conosco, temos muito aprendizado aqui nesta lição. Eu creio que será a bênção para a sua vida. O nosso textual, ele está registrado no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e o 4, que diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 3, capítulo 12, versículo 1 ao 5 e o versículo 17 ao 21. E vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa,
segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei e nas montanhas, e as mandou a Azael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Nilo, que desce para Silá, porque Josacá, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na casa de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O nosso objetivo geral desta lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E os objetivos específicos é apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Então vamos para o nosso comentário da nossa escola bíblica dominical. A nossa introdução, ela vai dizer que Joás, ele começa sim a reinar com 7 anos de idade, e pela sua pouca idade e imaturidade, ele teve assim ao seu lado o seu tio, o sacerdote Joiada, que o orientou por todo o período a qual esteve ao seu lado. E a Bíblia sim, ela vai relatar que enquanto o seu tio, o sacerdote Joiada, estava vivo, o rei Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas ao passo que quando seu tio assim veio a falecer, Joás então se desvia do caminho do Senhor, pega conselhos errados com os príncipes que ali haviam, e assim começa a sua decadência no seu reinado. Um reinado que começou ruim, mas que ao decorrer dos anos, devido à sua obediência a Deus, pela orientação do seu tio sacerdote, o seu reinado se tornou um reinado próspero. Mas ao tempo do seu tio falecer, ele então se desvia do caminho do Senhor e começa-se então um reinado de decadência, aonde vem a ter um fim muito triste em sua vida, nos trazendo assim para nós que todas as vezes que nós nos desviamos da presença do Senhor, nós só temos para a perder. O conselho ali que ele tomou foi essencial para que ele viesse a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia, ela vai relatar de um rei também, filho de Salomão, aonde Roboão, com a morte do seu pai Salomão, ele vai reinar em Israel e em Judá, e a palavra do Senhor vai dizer que ele toma conselho com os sábios, toma conselho com os anciões e toma ali conselho com seus amigos, com aqueles que estavam ao seu lado. E ao tomar conselho e escolher o conselho dos seus amigos, que eram conselhos maus, trouxe uma decadência sim para o seu reinado, trazendo uma divisão para as tribos de Israel e Judá, e uma consequência assim para toda a história do povo de Deus. Este rei Joás, ele demonstra na sua atitude com a morte do seu tio que ele não tinha assim experiência com Deus. Era um rei que apenas servia ao Senhor por causa do seu tio, pela orientação e respeito do sacerdote. E assim nós podemos ter muitos exemplos e ilustrações em nossos dias de pessoas assim que entram numa faculdade e deixam de servir a Deus. Pessoas assim que casam e deixam de servir a Deus. Pessoas que arrumam um emprego e deixam de servir a Deus. Pessoas que o pai ou a mãe venham assim a falecer e também deixam de servir a Deus. Isso mostra a imaturidade espiritual.
pessoas que não tinham relacionamento e convicção da sua fé com respeito ao Deus Todo-Poderoso. E devido à sua escolha que ele fez, ele teve a sua recompensa. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que há um salário para o pecado. E o salário do pecado é a morte. Amém? Vamos para o tópico 1. Nós vamos estar tratando aqui sobre o livramento de Joás. O subtópico 1, as tramas reais. Aqui, o autor da nossa lição, ele está trazendo à memória que os reis de Israel, quanto os reis de Judá, eles tinham muitas disputas acirradas entre si pelo poder. Isso envolvia muitos interesses políticos, interesses econômicos, e a casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, com a vida ali de Atalia, que era neta de Acabe e de Jezabel. Atalia agora que usurpa o trono com a morte do seu filho, querendo ali implantar em Judá toda a idolatria, toda a perversidade que ela aprendeu ali com Acabe, o seu avô, e Jezabel, a sua avó. Então sempre houve ali entre Israel e entre Judá uma trama de poder político, poder econômico, para ver qual rei que seria ali colocado no poder, para assim então estar trazendo benefícios para determinadas famílias. Subtópico 2 vai nos falar sobre a coragem do sacerdote Joiada. Atalia então, para se tornar rainha de Judá e usurpar ali o trono, ela manda matar toda a descendência ali real. No meio desse acontecimento, a sua tia, ela pega aquele menino, esconde aquele menino, e aquele menino ele fica escondido ali durante 6 anos. Eu começo a imaginar como que Deus ele guarda a vida daquele a qual ele tem propósito. Eu fico imaginando como que uma criança consegue ser invisível dentro de um palácio durante 6 anos, sem que aquela notícia chegue até a rainha, que tinha assim no seu coração o desejo de estar matando toda a descendência real para perpetuar ali no trono. A gente vê então a mão de Deus, quando Deus ele tem um propósito em nossa vida. O Salmo de número 91, ele vai relatar justamente isso, que há um esconderijo, e aquele que habita no esconderijo de Deus, à sombra do Onipotente descansará. Foi uma coragem muito grande desse sacerdote Joiada, tio de Joás, porque se descobre essa trama, se descobre ali aquele menino, por certo, não somente o menino iria ser morto, mas também o sacerdote iria ser morto, a sua esposa iria ser morta, porque ali foi uma traição que eles estariam tido feito perante ali Atalia. E este homem, o sacerdote, durante esse período a qual ele ficou com essa criança escondido, ele ensinou a criança as leis de Deus. Ele ensinou essa criança e preparou essa criança até o momento certo, aonde seria o tempo de Deus para que ele fosse levantado ali sobre rei de Judá. Mesmo com apenas 7 anos de idade, mas aprove-se o Senhor naquele tempo, naquela oportunidade, levantar Joás como rei de Judá. Joiada então preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. O subtópico 3 vai nos dizer sobre a estratégia bem-sucedida. Quando então essa criança completa 7 anos de idade, Joiada então, o sacerdote, ele arma toda uma estratégia para que assim fosse levantado Joás, aquela criança, como rei de Judá. Ele convoca ali, combina com todos os capitães da guarda, faz uma convocação geral em toda a nação, monta todo um aparato para que desse no momento oportuno ali deles estarem ungindo Joás como rei e levantando como rei de Judá.
A palavra de Deus, ela vai dizer que essa estratégia foi bem sucedida e conforme ali eles haviam planejado, ocorreu. A sua vó de Joás, Atalia, que era a rainha, ela aparece, mas ela não consegue fazer mais nada. A palavra de Deus vai dizer que eles atiram ali diante da casa do Senhor e ali tiram a sua vida. Após então o início do reinado de Joás, as coisas então começam a mudar em Judá, porque agora o culto a Baal começa a ser banido e novamente a nação começa a adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque e ao Deus de Jacó. Eles então começam uma reforma no templo e começam a prosperar pela atitude a qual eles ali estavam tomando em servir o único e verdadeiro Deus. O sacerdote, como um homem temente a Deus, ele destruiu os sacerdotes de Baal e proclamou o povo para remover seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer assim então a aliança com o Senhor. Agora o reinado de Judá começa a caminhar de uma forma a qual o Senhor estava agradando. E por um período de tempo foi um reinado abençoado, foi um reinado próspero, porque assim o rei e o povo estavam fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos para o tópico 2, que nos diz o reinado de Joás e a reparação do templo. Pelo fato de Judá ficar um período ali adorando a Baal, um período a qual o Deus verdadeiro ficou esquecido no meio do seu povo, o templo de Israel, o templo de Judá, o templo ali de Salomão, ele passa então um período sem manutenção, um período a qual veio assim uma degradação na sua estrutura e assim ele viesse a passar por uma grande reforma. A Bíblia vai nos dizer que Joás, ele assim tem no seu coração esse desejo de estar ali reformando a casa do Senhor, para que a casa do Senhor pudesse estar dignamente preparada para estar adorando o Deus único e verdadeiro. Ele então traz uma arrecadação, ele proclama todo o povo para trazer uma arrecadação e orienta ali aos sacerdotes para que toda aquela arrecadação que fosse feita naquele período, ela fosse destinada unicamente e exclusivamente para a manutenção do templo de Deus. Devido às condições precárias, Joás então incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Algumas passagens bíblicas, e esta a qual nós estamos lendo, nos traz esta responsabilidade para que nós venhamos a cuidar e cuidar bem das coisas do Senhor. Ter zelo, dedicação para aquilo que é de Deus. Porque se nós estamos fazendo para adoração ao Senhor, tem que ser o melhor. Porque Deus é aquele que vai requerer do seu povo as primícias. E as primícias que nós oferecemos a Deus é o nosso melhor. Então, o melhor que você puder fazer para Deus aí na sua igreja, na sua congregação, façam. Porque isso agrada o coração de Deus, alegra o nosso Senhor. A casa do Senhor deve ser uma casa digna, uma casa bela, uma casa que vem estar preparada para receber os seus fiéis, os seus membros e os seus congregados, para que assim, ali dentro, possa ter harmonia e o nome do Senhor assim então ser glorificado. Amém? O subtópico 2 vai nos dizer sobre a fidelidade dos tesoureiros. Diante de um tempo a qual nós estamos vivenciando, esta palavra de Deus aqui, ela vai nos chamar a atenção sobre como está sendo assim administrado as coisas do Senhor. A Bíblia, ela vai nos dizer o Senhor falando que aquele que é fiel no pouco, Deus vai o colocar no muito, porque aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Não é a quantidade
quantidade que vai nos fazer ser fiel a Deus, mas é o caráter que está em nós, que vai fazer com que nós íamos administrar bem, não aquilo que é nosso, mas aquilo que é para Deus. E diante desta palavra, a qual nós estamos aqui estudando, nos mostrando assim que os sacerdotes, eles foram fiéis nas arrecadações para assim administrar e poder reparar aquelas fendas do templo, para que o templo assim pudesse estar dignamente preparado para a adoração ao Senhor, nos chama muito a atenção para como que nós estamos assim administrando as coisas do Senhor. Ser fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão. Faça tudo para que o nome do Senhor, ele venha assim ser glorificado na sua vida e você venha a ser exemplo ali na sua igreja, ali na sua comunidade, na sua cidade, de uma boa administração a qual você está fazendo perante a obra do Senhor. O subtópico 3 vai nos dizer que a fidelidade é um atributo que enobrece. Então não importa a quantidade que está sendo administrada, não importa se você está administrando milhões, se você está administrando 1000 ou se você está administrando centenas. O que importa é que Deus jamais se agrada de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Nós temos um exemplo muito triste na palavra do Senhor, aonde um homem que foi chamado por Deus, um homem que cuidava do financeiro do ministério de Jesus, chamado Judas, a palavra de Deus vai dizer que ele metia a mão na sacola aonde tinha o dinheiro. E ele não era fiel na sua administração. E por ele não ser fiel naquela administração e procurar benefícios próprios para si, ele vendeu a Jesus por míseras moedas de pratas e trouxe assim consequência para a sua vida e para a sua salvação. A Bíblia, ela vai nos dizer que aonde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. Quando nós entendemos que aquilo a qual o Senhor colocou em nossa mão para fazer não é nosso, mas é de Deus, e somos fiéis naquilo que Deus nos deu para fazer, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abençoados e vamos ser recompensados pelo Senhor nosso Pai. Se esta aula tem edificado a sua vida, se você já tem sido enriquecido espiritualmente e tem trazido esclarecimento da palavra de Deus, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que esta palavra ela venha alcançar e impactar mais pessoas. Vamos para o tópico 3, que vai dizer sobre a conspiração contra Joás. Então a história desse homem era ruim, parecia que fica bom e piorou. Parece até uma comédia, mas é a realidade. Começou ruim, ele firmou os pés no Senhor, a história melhorou, mas com a morte do seu tio, o sacerdote Joiada, ele se desvia sim da presença de Deus e tem um fim trágico na sua história como rei de Judá. Então o subtópico 1 vai nos dizer sobre o declínio do seu reinado. Então a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Então Joás fica claro com a sua atitude de não seguir mais a Deus com a morte do seu tio, sacerdote Joiada, que era um homem que não tinha firmeza espiritual, era um homem que não teve um encontro realmente com Deus e não teve experiências com o Senhor. Essas são algumas de atitudes a qual nós devemos ter na nossa vida, para que assim também nós não venhamos ser levados por qualquer vento, por qualquer problema,
por qualquer dificuldade, por qualquer conselho, por qualquer palavras que venham até nós, tentando assim nos afastar da presença do Senhor. Nós temos que ter firmeza, nós temos que ter clareza, certeza, fé, perseverança, confiança no Deus a qual nós servimos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 58, ele vai nos deixar uma orientação para que nós venhamos ser bem-sucedidos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, firmeza, saber aonde você está. A Bíblia, ela vai dizer que nós construímos a nossa casa sobre a areia ou sobre a rocha. E quando nós somos firmes, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, porque a rocha, ela é Cristo. E quando nós estamos assim construindo a nossa casa sobre esse alicerce que é o Senhor, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir chuva, mas a sua casa vai permanecer de pé, porque ela vai estar firme, firme em Cristo. Ele continua dizendo, constante. Nós temos que ter uma constância na nossa vida espiritual. E essa constância na nossa vida espiritual, ela é adquirida dia após dia, através do nosso relacionamento com Deus. Deus nos formou para nos relacionarmos com Ele. Nós não podemos passar um dia sem falar com o Senhor. Nós temos um amigo, esse amigo é o Espírito Santo, e Ele quer conversar conosco durante o nosso dia. Ele quer saber como foi o nosso dia. Ele quer nos ajudar, nos auxiliar, nos consolar. Ele está conosco todos os dias. Então essa constância na nossa vida espiritual vai depender do nosso relacionamento diário com o Senhor. É uma vida de oração, uma vida de devocional ao Senhor, uma vida de adoração, de leitura da palavra. Tudo isso vai nos trazer uma constância espiritual, para que independente do que nós estejamos vivendo exteriormente, nada disso venha abalar o interior, a nossa fé viva e eficaz. E ele termina falando, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes. Isso nos trata que nós sempre devemos melhorar no Senhor, melhorar os nossos atos, melhorar as nossas atitudes, melhorar o nosso comportamento. Isso é viver uma vida de santidade. Santidade é hoje eu estar mais santo do que ontem e amanhã eu estar mais santo do que hoje. É um progresso, um processo na nossa vida, que dia após dia nós vamos nos santificando e nós vamos assim melhorando a cada dia a nossa comunhão com o Senhor. E esse rei nos mostra e nos prova que era um homem que não tinha esta firmeza, pois ele servia a Deus somente no período e no tempo que o sacerdote, seu tio Joiada, estava vivo. E você que nos assiste nesse momento, será que se algo acontecer na sua vida, também você vai tomar uma decisão ruim, trágica para a sua vida espiritual? Então procure a todo momento se relacionar com Deus. Procure ter experiência com o Senhor a cada dia na sua caminhada, porque isso vai te ajudar a você ficar firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Vamos para o subtópico 2, que vai falar sobre a conspiração e a morte do reino. Então a Bíblia ela vai dizer que Joás, ele então pega conselhos maus com os príncipes que haviam ali em Israel.
E esses conselhos foram conselhos maus aos olhos do Senhor, com aqueles príncipes que haviam ali em Judá. E por tomar aqueles conselhos, assim ele começa a tomar atitudes que venham a desagradar ao Senhor. Começam a adorar a Baal novamente, começam a levantar cultos a Baal novamente, e o seu reinado entra num declínio espiritual muito grande. A Bíblia então ela vai dizer que Deus começa a levantar sacerdotes naquela época para repreender a atitude daquele rei Joás. E dentro deste sacerdote, um deles, chamado Zacarias, filho do sacerdote Joiada, seu primo, começa então a acusar a sua prática, começa a acusar a idolatria, começa a repreender o seu reinado, porque o Senhor assim estava usando. E este rei, agora que já estava cego espiritualmente, ele manda apedrejar Zacarias. Após a morte então daquele sacerdote Zacarias, que era o seu primo, uma morte trágica, por consequência ali o seu reinado vem a ter o fim. A Bíblia vai dizer que ele é ferido em uma batalha contra o rei da Síria, e ele volta para sua casa, e no seu leito de cama ele ali é morto pelos sacerdotes que ali estavam, trazendo assim uma consequência muito grande na sua vida. E quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Uma história que começou ruim e tinha tudo para terminar bem. Só dependia das atitudes ali daquele rei. Então, independentemente de como começou a sua história, o que vai fazer com que ela seja bem sucedida é como vai terminar. Como ela vai terminar? Vai ser o divisor de águas para a sua salvação. Se começou mal, se está mal, arrependa-se e permanecer perante o nosso Senhor. Se está bem, continue, seja firme e constante, porque a Bíblia ela vai dizer que aquele que permanecer até o fim, então será salvo. Chegamos à nossa conclusão. Você que está até aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer por estar assistindo assim às nossas aulas. De todo o meu coração, que essas aulas venham ser bênção para a sua vida. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Depois nos comentários eu vou deixar lá todos os nossos canais, e-mail, para que vocês possam se entrar em contato, deixando o seu comentário, qualquer opinião que vocês tiverem para enriquecer assim o nosso canal, será muito bem-vinda. A nossa conclusão vai nos dizer que Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, lição de número 9. Te aguardo na próxima aula. Deus abençoe a todos.